Oi, gente! Hoje a gente está aqui na Gabriel Monteiro, na nossa loja Conceito, para apresentar um pouquinho da nossa nova linha, que é a Constelação Mozart. O mais interessante dessa linha é que a gente fez uma releitura dos 5 produtos mais icônicos da Mozart e trouxe uma personalidade para cada um deles. Porque a gente sempre falou que a matéria-prima mais importante da nossa empresa eram as pessoas, e nada mais justo do que trazer uma personalidade, uma identidade para cada produto nosso. O mais interessante é que toda essa coleção foi aprovada pelo meu pai, Marco Aurélio Cedrez, e a gente tem muita honra de trazer isso como um projeto aprovado e assinado por ele. E as pessoas que estão aqui hoje são pessoas que eu conheço, que a gente conhece como empresa há muito tempo, que tem muito a ver com a nossa marca e que seria muito interessante chamá-las para discutir esse tema e discutir esse momento da empresa, né? Que 25 anos é algo muito especial para a gente. Então, hoje a gente tem aqui para discutir um pouquinho esse assunto o Lauro Andrade, que é o idealizador do DW, que é a Semana de Design de São Paulo, e que eu conheço desde que, não que eu cresci muito, né, Laura, mas desde que eu tenho, sei lá, meus 20 anos, que a gente sempre viajou muito juntas. A Marcela, responsável pelo desenvolvimento de produto da Mozart. A Camila, que é nossa astróloga, que vai explicar um pouquinho para a gente desse tema, né? Elaine Gonzalez, que é uma amiga do coração e super imersa nesse assunto, né, Elaine? Adoro. E os arquitetos que idealizaram esse projeto, o Atos e a Dani, né? E que meu pai aprovou tudo isso de pertinho, né? As reuniões do projeto, e ele sempre adorou vocês, sempre adorou o trabalho de vocês, ele escolheu a dedo, ele que ligou para fazer o convite, né? Vamos assinar a loja da Gabriel, então é muito especial ter vocês aqui também. Especial para a gente também estar, né, nesse seleto grupo de pessoas especiais e para Mozart, a gente fica muito agradecido, né? Foi realmente, de fato, uma honra, até pelo fato, acho que não é nem a minha história, mas sim a história do Atos, ter sido estagiário na Mozart, né? Eu acho que tem todo um contexto aí de história, uma história bem bacana e que foi crescendo junto com a empresa também. E hoje é um grande arquiteto em Santa Catarina e projetos pelo Brasil. Exatamente, hoje nós somos clientes da Mozart. Camila, explica um pouquinho para a gente deste mundo da astrologia. Então, vamos lá. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui com vocês. É uma honra para mim, como astróloga, poder trazer a leitura, a linguagem da astrologia para um ambiente de arquitetura, de design, né? Então, quando a gente faz essas pontes, todo mundo ganha, né? E a astrologia, na verdade, a gente pode colocá-la como uma linguagem, né, em que a gente entende aquilo que acontece aqui na Terra com as referências que também vêm lá de cima, lá do céu. Então, um dos princípios que norteiam a astrologia é um princípio hermético, que fala que assim como em cima, assim como embaixo, que é o princípio da correspondência. Então, o que a gente sente no nosso dia a dia, na nossa rotina, nas nossas vidas, na nossa personalidade, existe alguma referência que mostra que a gente está em algum contexto maior, né? E esse contexto maior, que seria o céu, que é o que a gente tem como referência, os elementos da natureza também, as estações do ano, né? Também estão dentro de nós, sendo vivenciados o tempo todo. Então, é uma leitura muito bonita que está aí na humanidade, pelo menos que a gente tem ideia, há mais de 6.000 anos, e que continua sendo uma referência, né, de linguagem, tanto que a gente está falando disso aqui hoje, em 2021, né? Então, eu acho muito legal que vocês criaram personalidades para as coleções, né, com os mapas, né, até pelo próprio mapa da Mozart a gente consegue analisar também, porque assim como as pessoas têm as suas identidades, as empresas também têm suas identidades, né? E no dia a dia a gente fala dos produtos como pessoas mesmo. Não é? Sem dúvida. Então, e eu acho muito... Eles fazem parte do nosso dia. É o que eu estava falando para a Elaine, né? Quando a gente abre o nosso olhar e consegue fazer essas pontes de referência e sair só do nosso mundinho, né? A gente amplia o nosso olhar e pode trocar muito melhor, né? E pode entender melhor o que é bom para o nosso cliente, o que é bom para a nossa vida, né? Enquanto referência. Então, eu acho que a ideia de vocês foi incrível. O que você quer passar para aquele ambiente, né? Esse produto, ele traz um pouco disso, até para fazer um balanço, né? Sabe, um cliente muito agitado, tipo eu.
trazer algo mais calmo. Acho que essa é a ideia das referências. É você entrar na referência daquela pessoa, ou daquele projeto, daquele produto, né? Você consegue ser mais assertivo, inclusive, porque você tem ali referências, códigos, vamos pensar assim, símbolos, né? Que falam sobre a personalidade do seu cliente, daquele arquiteto que está trabalhando, né? Do projeto, né? Então, agora, né? Das referências de designs que vocês têm. Então, a gente consegue olhar e falar assim, poxa, isso aqui é a cara do fulano, a cara daquele arquiteto. E aí você vai olhar com signos, com símbolos que a gente tem, né, através da astrologia, e aí você fala, nossa, é isso mesmo, que foi a experiência um pouco que vocês tiveram hoje aqui, né, antes, né, de olhar um pouco o mapa de vocês. Ah, mas eu sou assim. E se você escuta o seu, né, e escuta o da Marcela, aí você fala, mas a gente não é igual mesmo, e a gente é assim. Então, quando você toma essa propriedade de quem você é, do que você consegue fluir dentro daquilo que é seu, que é próprio, né? Então, você, como eu falei para vocês também um pouco, né, você nada na tua onda, você toma propriedade daquilo que é teu, do que é talento para você, do que você gosta, né? Então aí você entra na tua casa e fala assim, nossa, essa casa é a minha cara, né? Como eu tô bem aqui, esse meu escritório é meu, é a minha referência, e você se sente bem lá. E quando você se sente bem com você, ou se sente bem no ambiente que você está numa vibração muito mais elevada, muito mais agradável, muito mais gostosa, claro, né? E até entender os desafios também, né? Assim, poxa, isso aqui é difícil para mim, ou, sei lá, esse tipo de coisa não é muito a minha cara, mas pode ser a do meu cliente. Então, eu vou gerando um respeito também nas trocas, né? De entender que às vezes não é referência para mim, mas é referência para o meu cliente, né? E aí eu consigo ter mais respeito nessa troca a hora que eu entendo o que funciona para ele, o que funciona para mim, né? O que funciona para o coletivo. Então, eu acho que na verdade, uma linguagem de respeito também que a gente tem com a astrologia. Agora, uma coisa muito interessante, né, ouvindo vocês falarem, a Mozart também foi sempre uma empresa muito preocupada e aliada com as pessoas, né? Sempre reverenciou muito a sensibilidade, o trabalho manual, né? A minuciosidade, o belo, a arte. Então é engraçado a gente poder pensar que, assumindo personalidades de identificação com o produto, que seja para nós, profissionais, ou que seja para os clientes, a gente levando isso para casa, é como se realmente a casa abraçasse, né? Como se a gente identificasse cada pedacinho, né, dela falando conosco. Né? Claro, isso não vale só para casa, isso vale para os ambientes corporativos também, né? O quanto esse abraço é importante. E aí a gente se identificando com o produto, como que isso traz esse entrelaçamento que vocês comentaram. E esse respeito por quem está morando, né? Está se falando muito agora, principalmente nesse momento de pandemia, de que os arquitetos sempre foram as grandes estrelas, mas agora a gente, né? Quem está morando é a grande estrela do ambiente, né? E fazer essa mistura e o respeito de vocês projetarem algo entendendo que é para alguém viver, né? Vocês já tinham pensado em astrologia para fazer um projeto? Não, nunca tinha pensado. Como você estava falando no respeito da Mozart pelas pessoas, né? Eu posso falar isso que eu fiz estágio. Eu devia ser em 2007, no ano de 2007 mais ou menos. E desde o primeiro dia que eu vi, não tem como não falar da Mozart e não falar do Marco Aurélio, né? E desde o primeiro dia que eu tive, enfim, estava no computador, trabalhando, desenhando lá. Desde o primeiro dia que ele, tipo, o contato que eu tive com ele, naquela época e de hoje era o mesmo. Tipo, ele tinha um respeito muito grande, assim, né? Eu era um estagiário. E o cara me tratava assim como, meu Deus, o Atos aí, né? Então, tipo, eu acho que não só por mim, mas pelos projetos sociais, pelo aproveitamento de tudo que tem de resíduos, né? A água, né? Todo esse cuidado que vocês têm com o aproveitamento assim, dos materiais, o corte de um gera um produto que vai ser usado em outro desenho, né? Então tudo é aproveitado. Eu acho que esse respeito, esse cuidado com tudo, né? Com a natureza, com as pessoas, eu acho que torna mais especial ainda. É uma empresa que a gente, ao meu ver, torna-se o que eu considero pelo menos ser humano, né?
Não é só pensar num produto que está entrando no mercado, que obviamente é para embelezar, enfim, caracterizar uma família, um produto, uma área comercial, mas também o cuidado desde o início do processo criativo, do desenvolver dentro da fábrica, do pensar no material, no nobres, obviamente, e ter essa linha vindo lá de trás, né? Da história com os mesmos produtos, com linguagens totalmente diferentes, né? E isso que o Atos comentou sobre esses processos no sentido de aproveitar a questão do resíduo, da sustentabilidade em si, né? Eu acho que a grande maioria, as grandes empresas hoje no mercado, elas têm que ter voltado isso, um olhar muito cuidadoso para isso, porque querendo ou não, a gente está extraindo isso da natureza e não sei se eu posso dizer a palavra que um dia vai ser escasso, mas a gente sabe que está sendo retirado esse material. Tudo tem que ser aproveitado, né? Tudo tem que ser aproveitado. E valorizar cada quadradinho. Cada quadradinho. E principalmente as pessoas das quais montam esses quadradinhos. Mas é legal vocês estarem falando isso e eu tô, né, vendo o mapa da Mozart na minha cabeça aqui, né? Porque a minha referência é sempre essa. A pessoa está falando e eu estou vendo o mapa dela rodando na minha frente. E aí eu olhei o mapa da Mozart, né? Então a gente pode ter sim um mapa astral de uma empresa, porque é o dia que ela foi fundada, o dia que ela foi registrada na junta comercial, o dia que teve uma inauguração. Aí, claro, né, tem alguns critérios que os próprios donos vão dar de referencial. E aí a gente pegando, né, a Mozart como sendo uma empresa virginiana, com ascendente em Libra, e ela tem uma lua em Capricórnio, né? Então, isso me mostra muito essa questão, né, do virgem, dos detalhes, né, da precisão, dos movimentos, né, do olhar com muito cuidado e sem desperdício, porque o virgem também ele vai pôr a energia certa no lugar certo, né? E ligado à estética, porque o Libra é um signo que é regido por Vênus, então a harmonia, a beleza, a estética é isso que a empresa mostra, porque é o ascendente dela, né? E a Lua em Capricórnio, e ela está na casa 4 da Mozart, que fala muito das referências ancestrais, da importância, né, da fundação, das origens, né, do valorizar as pessoas que trabalham como sendo as raízes dessa empresa também. Então, as falas de vocês, para mim, trazem esse referencial simbólico da própria empresa, que se desenvolve dessa maneira, que se mostra dessa maneira, né? Então, isso é muito especial. E outra coisa que vocês falaram que é muito atual, que acho que a Mozart já pegou, né? Que é essa questão de usar bem os produtos e reciclar e não desperdiçar. Isso, como humanidade, a gente vê muito quando o planeta Urano entrou no signo de Touro, né? Então, desde que ele entrou em Touro, há uns anos atrás, vai ficar mais uns 4, 5 anos por lá, a gente vê, Touro é a Terra, é a referência, são os recursos da natureza. Quando o Urano, que é um planeta que fala de mudanças, de transformação, né, de renovação, entra em Touro, ele justamente mostra para a humanidade que os recursos têm que ser usados de formas diversas, que a gente tem que usar o máximo de tecnologia para tentar não ter tanto desperdício, né? E aí a gente vendo, né, na agricultura, já tendo mudanças de referências, né? E nas nossas próprias casas, né, todo mundo mais preocupado com reciclagem, com usar produtos que sejam, né, biodegradáveis. Isso também está no coletivo da humanidade. E aí vocês também, como empresa, captam isso, porque fazem parte desse coletivo e fazem essa tradução para o trabalho de vocês. É muito legal. Eu gostei muito do teu ponto da ancestralidade, né? Sim. E eu tenho uma honra e o privilégio, né, de conviver com a história da Mozart nesses 25 anos, e que 25 anos pode ser muito tempo, pode ser muito tempo, depende da referência, né? Mas eu conheço, como catarinense, que também conheço o Marco desde o começo desse processo, depois tive a honra de encontrá-lo no setor de revestimentos de cerâmica, de mosaicos, depois fazer a primeira viagem internacional com a nossa CEO, nossa presidente, Tem que cuidar de mim, né? do Sul, em Praticamente trabalho 2004. infantil. Não, mas é interessante que ela chamou a atenção porque desde o começo era uma menina muito jovem, né? E sem demérito pelo termo menina, Ainda sou. né? Ainda é, mas muito jovem.
mas era a que mais trabalhava no grupo, né? Era a que primeiro acordava, a última que saía do stand, da feira, então nos chamou muita atenção. E essa questão da ancestralidade é muito interessante, né? Porque quando foi feito o convite para estar aqui falando da questão da astrologia, do mapa astral, né? Que na verdade nada mais é do que um método ancestral de olhar para o céu e tentar se compreender internamente, me parece que foi uma coisa que a Mozart sempre fez no começo, né? Ela sempre expandiu suas fronteiras para muito além de Tijucas, do Vale do Rio Tijucas, da região que nasceu. Ela foi para o mundo, né? Tanto que você, né, era a pessoa que junto com o Marco fazia essas viagens internacionais e buscava o que existia de referência internacional e fazia uma releitura, né, e uma capacidade muito grande de adaptar, de pensar global e agir local, né, que de certa forma é uma leitura da própria astrologia, né? Você vê o cosmos e traz para você uma ressignificação das coisas. E isso sempre foi feito com muita alma, né? Eu acho que hoje a gente vê nesse movimento de startups, de o que tem de mais moderno, trendsetter no mundo, essa questão do propósito, né? Vocês têm alma, né? A Mozart nasce com alma. E para os dois lados, né? Tanto de a gente querer botar o produto para o mercado externo e tanto de trazer coisas para o mercado interno, né? Essa troca sempre foi muito importante para a gente. Trazendo e oferecendo realmente uma leitura menos lúdica e mais de mercado, ocupando um espaço super importante, né? Criando um mercado que não existia, né? Praticamente era incipiente, era de terceira, quarta linha nos grandes players, né? Vocês viram protagonistas, mudam completamente esse mercado, né? E se tornam, num pouco tempo, em termos empresariais, 25 anos, né? Um líder desse segmento, posicionado, e isso acho que tem muito a ver com esses princípios, né? Atos de realmente respeitar as pessoas, deixar um legado para o entorno, né? Quem não tem oportunidade, não teve a oportunidade de conhecer a Mozart, o que é feito em termos de formação de pessoas no entorno, né? De educação, de desenvolvimento humano, né? Que a matéria-prima que a gente vê aqui ricamente exposto em produtos finais, ela na verdade é fruto de um processo de crença, de acreditar, de querer mudar e fazer transformação através das pessoas, de acreditar nas pessoas. E isso no fundo é alma, né? O pessoal do startup hoje chama de propósito, né? Na verdade, só que esse propósito não é artificial, ele é verdadeiro, né? Ele vem com o fundador e com seus sucessores, dele, né? Mas que também vem com os sucessores. Então, realmente é uma grande honra, né, estar aqui com vocês hoje, com gente tão capaz. E no caso da Design Week, anteriormente eu fui da Revestir também, a gente viu esse processo inteiro. E foi muito bacana, né, o que chegamos aqui, e não foi de graça, né? Tem muita verdade na história da Mozart, né? E essa conexão com a astrologia, eu acho que na verdade é mais uma forma desse autoconhecimento, uma permanente mudança, aperfeiçoamento, né, e melhora daquilo que entrega. Quando tu fala de a Mozart já nasceu para fazer algo diferente, né? Porque eu acho que quando tudo isso começou, a ideia era, vamos fazer o que não existe, vamos fazer o que é diferente. Não existiam empresas de mosaico na época, né? E até hoje a gente usa muito isso dentro, né, Marcela? Mozart não combina com o mesmice não é pra gente. Então, não é só no produto, é na forma de fazer, né? Na forma de... em qualquer área. Então, assim, sempre você pode fazer diferente, né? Então, a gente exercita isso muito internamente, de como fazer isso de outra forma. E quando a gente vê todo esse discurso, né, a gente vê a coerência com os próprios valores da empresa. Então, quando a gente começa a observar todas essas questões, a gente começa a ver quem está dentro da fábrica e quem vive o dia a dia, como é o meu caso, esses valores se permeando, né? Então a gente vê isso desde a separação da matéria-prima, a criação do produto ao setor de vendas, está todo mundo alinhado nesse ciclo de valores e nessa coerência, né, com a própria marca. O conceito de... Desculpa. Desde o início, né, que eu acompanho a Mozart há muito tempo, encantava não só o movimento das peças, mas tipo o nome que elas tinham. Né, que tinham, não, que tem, né, mas naquela época, assim, como é que eles pensaram no nome desse movimento? Aí você via que tinha tudo a ver, né? Então, não só o desenho que o mosaico faz, essa repetição de forma, né, que é muito interessante, mas o nome, o conceito, sabe? Eu acho que isso é muito, né? Gosto bastante disso. E ver como é atual, né? Porque produtos como o Versalhes, quantos anos tem? Versalhes foi lançado em 2007. Vila Del Bosco, lembra? Vila Del Bosco, Nudo de Sassi. Usa até hoje, onde quiser. São produtos atemporais, E tanto que estão sendo relançados, são produtos que até hoje vivem, né, o dia a dia da loja.
Eu estava pensando, vocês falando, né? E a gente, quando faz o mapa, né? Como vocês tiveram essa experiência, na verdade, o astrólogo, ele só está refletindo o espelho que é a própria pessoa, né? Então, assim, eu estou falando coisas que são próprias e são suas, que vocês sabem, mas às vezes alguém de fora olhando fala assim, olha, isso, nossa, é isso. Você reafirma aquela identidade para poder usá-la. É igual a história da Mozart que vocês estão contando, né? Quer dizer, quando você olha o mapa astral da Mozart, essa identidade dela é o que vocês vivenciam no dia a dia. E essa que é a mágica, né? Que é a magia de falar, poxa, né? Quando eu criei, não sabia exatamente o que era, mas aí ela vai se compondo, ela vai tendo a história dela, como a gente tem nossas histórias pessoais, de acordo com a nossa linha de destino, né? É da Mozart isso, ser assim, trabalhar assim. As pessoas que estão aqui, que compõem, também têm essa ligação com essa própria linha de destino da própria empresa, né? Então aí você vê que as coisas, ai, como tudo se encaixa, né? Ai, como tudo é igual um mosaico, né? Como encaixa. Às vezes a gente parece tão bobinho, né? Não sabe que tem uma coisa muito maior por trás. Bom, eu sou suspeita pra falar disso, né? Mas não é. Você fala, nossa, as coisas se encaixam assim mesmo, né? Então, não é. Aí a gente até desmistifica um pouco, porque na verdade assim é saber ler. Quando você sabe ler, né, igual eu falei para você tem um mapa, você sabe ler o teu caminho, poxa, vai ser muito mais legal você percorrer aquele caminho e usufruir daquela permanência, daquela existência, sabendo que tem um caminho. Quando você não sabe, você está mais perdido, então você vai bater mais cabeça, né? E as empresas também, né? Quando elas sabem a identidade delas, é isso que a gente é assim que a gente trabalha, elas criam força, né? Você cria a raiz, né? Que estava falando da ancestralidade, mas eu tenho ground, eu sei da onde eu estou, aonde eu vou e para onde eu quero ir. Isso me dá força, né? Então a empresa acaba tendo mais força também e passando isso para quem trabalha, passando isso para quem consome a empresa, né? Então isso é muito legal. E é sentido, né? Porque, por exemplo, quando o cliente vem à loja ou quando a gente especifica um produto e mostra, tem uma reação de encantamento, mesmo que o cliente não saiba de toda essa história. Então, quantas vezes eu amei esse, né? Então, assim, e isso que é o bonito, né? Quer dizer, você tem a essência de uma empresa muito preocupada, você trabalha para lapidar a essência do cliente e quando ele está sentado na casa, ele fala, nossa, eu me sinto tão bem aqui, né? Então, assim, é tudo isso. E é um processo, né? É um processo, não é assim, chegou ali, né? Exato. Essa visão de processo é muito interessante, né? Porque se você trouxer aqui 10 super especialistas em design, né? Você vai ter 10 conceitos diferentes. A gente entende muito o design como um processo, né? E o final desse processo realmente é uma entrega, né? De um produto ou um serviço. E o que eu acho que ele quis dizer é que realmente quando você se encanta no final com um produto, né? Como está instalado aqui no projeto incrível da Dani do Atos, né? Ele não é simplesmente uma matéria-prima beneficiada, né? Ele é toda uma história, ele é todo, tem toda uma narrativa, não só do storytelling, pelo storytelling solto, mas tem uma verdade nisso, né? Tem uma verdade, é porque eu comentei anteriormente da alma dessa e que busca uma ancestralidade, né? Que está talvez até no jeito em que você tem aqui peças de altíssimo valor agregado, né? E ao mesmo tempo uma gentileza incrível no atendimento, no jeito que trata as pessoas, né? Que eu acho que essa é uma coisa que o mundo precisa muito hoje, né? Esse balanceamento entre o hard e o software, né? E o que eu brinco, o people, né? Essa integração desses mundos, né? Para que a gente consiga, num momento de tantas turbulências, né? Ter um trabalho sério, profissional, empresarial, que dá resultado, né? Mas um resultado de uma forma muito holística, né? Muito aberta, não apenas financeiro ou econômico, né? Mas também como legados para a sociedade. Isso você só consegue quando tem uma verdade. Né? Então, acho que isso é muito materializado nesses 25 anos e a gente consegue ver aqui o final dessa jornada é uma verdade, né? Que está num produto. E engraçado que se a gente ficar frente a frente com cada um desses painéis, a sensação é de tocar, né? Então, é como se o revestimento falasse com a gente. Então, na verdade, fala toda essa produção, todo mundo que colou pastilha por pastilha, toda uma fábrica, todo um criador, né? Tudo isso. Então, quando a gente toca no produto, é como se ele falasse, se apresentasse para a gente, né? Perfeita, leitura, perfeita. Então, assim, é interessantíssimo e é lindo, porque a gente faz essa leitura do macrocosmo e do microcosmo, da gente, do produto e da nossa casa, né? Então, é maravilhoso. E quantos suspiros, né, diversos,
dos produtos, porque se a gente para hoje em cada painel e absorve essa energia, você consegue colocar para vários tipos, personalidades de clientes, perfis de clientes. Então, eu acho que a Mozart também traz desses 25 anos, traz uma história bem diversificada em relação à inovação, não mais do mesmo, né? E diferentes produtos, dos quais sempre vão encantar diferentes perfis de clientes, não só por um produto mais agregado de valor ou não, porque a gente tem uma flexibilidade bem legal para conseguir encaixar, ou pelo menos quando o cliente demonstra que quer ter algo diferenciado, né, dentro da sua residência, de conseguir atender ele de diversas formas. Não só também por produtos diversos, mas por tonalidades, por encantamentos, por suspiros, que sempre a gente tem um caminho certo, a gente sempre vai encontrar. A venda com suspiros geralmente é a melhor de todas. Essa é a venda mais certa. É a certeza de que a gente conseguiu agradar. Mas até é gostoso, né? Quando a pessoa olha e fala assim, meu Deus, eu amei isso. Aquela realização interna tão grande pra gente que participou de todo o processo, né? E quando a gente selecionou esses 5 produtos, a gente queria tanto que eles tivessem um sucesso de vendas, que foram produtos icônicos pelo mercado, mas que foram produtos disruptivos dentro da nossa história, né? De desenvolvimento de tecnologia, de desafio a ser superado, de como aquele produto influenciou na nossa forma de produzir depois dele. Então, tudo isso a gente levou em consideração na hora de selecionar essas 5 peças, né? Então, era cada uma por um motivo e um desafio diferente. Não né? deve ter sido fácil encontrar 5, né? Não, foi sofrido. Vocês são disruptivos, inovadores. E o desafio não é só no que a gente vê, né? Então, assim, como a gente não tem um benchmarking de uma empresa de revestimento especial, a gente tem que criar um gabarito que nunca existiu, né? Tem máquinas, às vezes, que são usadas para têxteis, que a gente tenta adaptar para fazer nossos produtos acontecerem. Porque se você for no que já existe, você vai entregar o que já existe. Então, eu digo que a gente é especialista em inventar moda. Eu brinco que o Fiji, né? A gente ficou quase um mês em cima desse desenho, entre ver a ideia e gostar e conseguir viabilizar. Então foram dezenas de protótipos até que ele realmente fechasse e ficasse da forma que ele é, né, nessa construção atual. É uma preocupação de ponta a ponta, né? Na verdade, não é só o desenvolvimento do produto, mas a logística, a instalação, né? A forma que isso... Eu me lembro quando você trabalhava muito com exportação, né? O desafio que era os containers, né? Encontrar solução para volumes às vezes diferenciados e poder encontrar soluções logísticas, inclusive. E transformar isso numa escala. Exatamente isso. E da escala. Exatamente, que é um desafio empresarial, né? Que é um pouco fora da... Não, mas eu estou aprendendo também, né? Eu tenho empresários, eu tenho que ouvir isso tudo. Que realmente a gente acompanhou esse processo, né? E também eu acho que é um momento marcante esses 25 anos, também esse deslocamento de vocês como indústria para varejo, né? Também que foi um outro passo muito importante nessa jornada, né? Que diz que quando você abre a porta de uma loja é a hora da verdade, né? Depois de abrir você não fecha mais e você está aberto a todo tipo de... Então acredito que houve uma troca também energética e uma troca de vibrações, né, que fez com que a empresa também desse um salto. E é completamente diferente você ser uma indústria e você ser varejo, né? Você aprende todos os dias no varejo, completamente diferentes. Complementares, mas diferentes. E aqui hoje na Gabriel, né, uma loja incrível, com esse showroom novo. Quando é que pode começar a visitar, na verdade? Já pode? Que vem, a loja já tá aberta. Gente, não perca, o difícil é sair, viu? Um cappuccinozinho, um browniezinho, a gente faz um café Mozart. Eu digo que é o maior desafio, escolher as pessoas certas para passar isso tudo que a gente quer como essência de marca. Mas esse carinho também está na essência de vocês, né? Eu acho que é uma coisa... E eu sempre... É uma delicadeza, né? E eu falo isso muito para minha equipe. O processo tem que ser gostoso, né? O dia a dia tem que ser gostoso, as trocas tem que ser gostoso, o atendimento tem que ser gostoso. Isso não vale a pena, nada de verdade vale a pena se esse processo do dia a dia, se a gente não poder chegar, rir e se abraçar quando for permitido.
E que seja gostoso, né? A alma da própria Mozart, né? Se a gente for pensar, né, de novo, né, essa questão de ter esse ascendente em Libra, né, de tentar trazer o bem-estar, de fazer boas trocas, de tentar trazer harmonia para as trocas, é do cartão da própria Mozart, né? Ela faz isso, ela mostra isso. Então, quando a gente vai vendo as diferentes lugares que a gente vai frequentando, essa empresa, tem essa característica, essa tem essa. Então, eu vou tomar um cafezinho, como a gente falou, né? Vai ter o cafezinho, vai ter o coraçãozinho, vai ter a florzinha, que é para você se sentir o quê? Bem, né? Para você falar, nossa, que bonito, que agradável, mas que delicadeza, né? E que toque minucioso, detalhista, que é a própria essência, tanto, né, do próprio material de vocês, quanto do atendimento, está em tudo, né? Não tem como você fazer uma coisa excluindo outras, né? Faz parte do seu próprio universo, né? Isso vai estar em todos os lugares. Eu acho que é um carinho, né? A gente que está na rua, precificando material, vem enfim, do dia a dia, da correria, aí você chega na loja, você é muito bem recepcionado, vem a bandeja com a florzinha, com o browniezinho, nem precisa do brownie. Interessante também é que não é todo ano porque também não é tão fácil, né? Mas o lançamento sempre de matéria-prima nova para os revestimentos, eu acho que é uma coisa que, tipo, para nós que estamos especificando e trabalhando com o projeto, isso é sempre, meu Deus, de onde que tiraram isso aí? Da onde que veio? Da onde que veio? Né, esse lançamento que tem desse ano aí, eu gostei muito das texturas novas aí, né? Do estelar, do bronze também. Eu acho que isso, além dos desenhos, além do movimento, tem essa textura, né? A cor, né? Que eu acho que é outro detalhe bem marcante da Mozart. E Camila, qual é o nosso filho rebelde aqui? Temos algum filho rebelde? Eu não sei se a gente... Cada filho é um filho, cada coleção é uma coleção, cada filho é um filho, né? E aí vocês já tinham falado da Versalhes, né? Que ela é atemporal, né? E aí quando foi desenvolvido o mapa, a gente vê que, por exemplo, eu até queria fazer uma experiência com vocês, na verdade. Quando vocês olham, por exemplo, a Versalhes, que palavra vem para vocês primeiro? Assim? Qual é a primeira palavra que vem? Quando você vai oferecer para um cliente, você eu vou oferecer isso por quê? O Versalhes, para mim, me traz sempre uma ideia de uma sofisticação, de uma ida ao museu, de uma elegância, de um detalhe, de um primor, de um mínimo detalhe. Porque aí a gente vai olhar, né, a criação dele está ligado aos signos de Libra e de Touro, e os dois são regidos por Vênus. E aí a gente está falando daquela estética mais clássica, né, que agrada a todos, que todo mundo olha e fala, nossa, que bonito, né? Vai para Versalhes e fala assim, nossa, que rico, mas que bonito. A pessoa pode até falar, não é meu estilo, mas não tenho como achar feio isso. É muito bonito. E então, essa coleção, ela traz isso, né? Esteticamente ele é harmonioso. Porque a gente está falando de beleza, a gente está falando de textura, né? Porque touro está ligado às sensações, aos 5 sentidos, né? Então, parece que eu quero tocar para ver como é que é, eu quero sentir com a minha mão, né? E tem essa beleza, mais para o feminino mesmo, né? Essa delicadeza do feminino, né? De estar num ambiente e ser agradável e não chocar com nada também, que você sente que ali tem uma qualidade, tem um ganho, né? Mas ao mesmo tempo ele não está se impondo, né? Ele está chegando, ele fica, ele agrada, ele é bonito, né? É aquele filho que não dá muito trabalho, que é bonito, todo mundo gosta dele. Agora, se fosse o filho mais rebelde, eu acho que eu olharia para o Pétalas. Acho que desde o início ele falou comigo. Ele deu uma piscadinha para mim e falou assim, temos algo em comum. Tem Gêmeos, porque você tem Vênus em Gêmeos, que eu já sei o mapa da Elaine, né? Uma coisa interessante que quando a gente foi construir as releituras, né, a gente tinha a parte estética do produto que já existia, e também agora a gente tinha somado essas informações da personalidade. E quando a gente foi olhar, o Versalhes tinha essa coisa do trabalho manual, do trabalho árduo, de ser uma pessoa muito focada. E a gente vê essa construção da peça em quadradinhos, um por um, não tinha como ter mais a ver. Então, quando a gente foi pensar essa releitura, a gente quis manter
é um novo desenho, um novo padrão que se forma, mas feito a partir desse 1 por 1, né? Dessa construção de cuidado, de trabalho artesanal. E o touro né? também tem isso, né? Porque o touro é um signo de terra e ele tem a questão do ritmo, né? Então é um ritmo que vai sendo... a Elaine sabe que ela é editora. É um ritmo que vai chegando, né? Que vai vindo e que vai compondo e aí depois ele cria uma estrutura. Aí essa estrutura você não mexe mais. Né? Então é aquela coisa, está ali há tantos anos na empresa, vai sempre estar na empresa, porque ele foi criado com tanta delicadeza, mas com pensar, né? Com processamento, assim, até meio lento, pode até ser lento fazer o processo, eu não sei. Mas aí quando ele acaba... É isso, não mexe mais. Camila, são 10 mil quadradinhos quase por metro quadrado. Não tem como não ser feito com muita delicadeza. Nossa, gente, impressionante, incrível. E eu quero saber do Fiji, que foi o desafio... Não, peraí. É do Petlas, é verdade. O Petlas, né, na leitura que foi feita aqui, ele chama atenção, né? Então você olha assim, de cara, ele é diferente de todos, né? Assim, se você for olhar... Ele é leão, né? Então ele tem a leitura de leão com gêmeos. Por isso que acho que você gostou, porque gêmeos é a sua Vênus. Então aí você vê que a gente cruza, né? Poxa, esse fala comigo. Aí você vai lá, às vezes, no mapa do arquiteto, ele tem alguma referência de gêmeos, por exemplo. Porque o leão, né? Ele vai trazer essa imposição. Não tem como você olhar esse painel e falar assim, ele tá ali, né? Não, ele está em algum lugar de destaque, provavelmente. Então, ele chega, ele tem uma imponência, mas, ao mesmo tempo, é uma imponência suave por conta dos gêmeos, sutil, né? Versátil, delicada, jovial, né? Também, porque eu acho que aí é uma coisa... que assim, você pode pôr em ambientes mais... leves, né, mais descontraídos, né, fluidos, né, então para empresas que lidam com, sei lá, coisas assim, não para um escritório de advocacia, né, mas de repente para um lugar que trabalha com entretenimento, com gente jovem, com beleza. Ou vamos desconstruir esse escritório de advocacia também. Não, aí não, aí tem que ser um advogado. Então, aí se você pega um advogado que fala assim, putz, isso aqui é a minha cara, por isso que é legal a gente cruzar, né, a coleção com a personalidade de quem vai consumir isso, né? Então você consegue usar, você consegue saber que tem uma imponência, que tem uma autoridade, assim, mas é uma autoridade leve, gostosa, agradável, né? Então por isso que eu acho que te chamou a atenção. Já o feed, né? Quando a gente olha essas ondas, a leitura aqui seriam peixes, né? Com Áries. Então o peixe é um signo de água, né? Que vai trazer fluidez. Né, vai trazer aquela sensação de que ele pode estar em qualquer lugar, mas ao mesmo tempo ele tem essa coisa do agradar também, mas ele tem a onda, ele tem o mar, né, ele tem a natureza, né, ele tem você ficar olhando e ficar viajando um pouco nele, né, tem essa coisa lúdica, né, então você pode brincar com essa estrutura do feed um pouco mais, né. E, ao mesmo tempo, ela tem essa coisa do Áries que também se apresenta, né? Ela não vai também passar despercebida, não é um painel assim, tá, ok, eu posso pôr em qualquer lugar. Não, acho que ele tem lugares específicos, né? Ele tem essa coisa que te leva a, nossa, tem uma personalidade aqui sim, né? Que são signos de fogo, como aqui também tem o leão. Mas, ao mesmo tempo, ele já brinca um pouco mais nessa divagação pisciana, né? Exato, é o fluir, né? O deixar ir. Então, assim, você olha, parece que, sei lá, te relaxa um pouco. Ao mesmo tempo, você não consegue determinar onde ele começa, onde ele termina, né? Porque ele tem uma linha contínua. Isso isso é uma leitura pisciana, né? Que é um signo que é a água no estado vaporoso, que a gente fala, né? Sabe o que é muito louco? Parece quando a gente fala que a gente escolheu um signo por ter a ver com nome. E não foi nada disso, né? As identidades acabou tendo a coerência, mas o signo dele é de quando ele nasceu, né? Do registro do produto. Conta desse nascimento fala aí. O Fiji, a gente desenvolveu ele na coleção Destinos. Então, cada produto que foi feito nessa coleção tinha um local de origem. E esse era Fiji. Então, era o movimento das ondas de Fiji que a gente queria representar com esse painel.
E o grande desafio era trazer essa volumetria, trazer essa onda na pedra, né? Que é um material rígido, um mármore, e trazer todo esse movimento e essa fluidez, né, para esse material. Mas ele precisa de uma ação. Para ele fluir, ele tem que ter um impulso, que aí eu acho que vem a leitura do Ares, que é regido por Marte, né? Então tem que ter uma força que impulsiona a onda para ela acontecer também, né? Então, e aí essa releitura a gente quis trazer de novo o movimento do mar, porque já tinha toda essa questão do próprio peixes, do movimento, do sonho, do fluir, e aí a gente trabalhou com essa proposta de um mar mais turbulento, né? Que quando a gente olha esse painel em perspectiva, a gente vê a construção de duas ondas, né? E elas vão ali se sobrepondo, então traz esse movimento mais dinâmico do que a versão original, né? É mais impulsivo, né? Que aí o Ares entra nesse lugar, né? De dar um movimento para essa fluidez, né? Exatamente. Perfeito. E como é interessante, né? A gente olhar o produto, olhar a família, né? Que ele vem da matriz, o que ele comunica, mesmo que inconscientemente, e quando você traz essa informação, e aí a gente encaixa. E aí que você vai levar para o seu cliente, que aí você já tem as informações deles, você fala assim, eu vou oferecer esse. Acho que vai ser mais certo, né? Aí funciona. Aí você fala, nossa, como as coisas funcionam, não é mesmo? Pois é, né? Tem toda uma leitura por detrás disso tudo. Aí a gente já tem um filho que agrada a todos, que é o nosso Versalhes, um filho sonhador. Aparecidinho. Não, eu acho que ele é o aparecidinho, né? Aquele que chega, oi, todo mundo vê que ele tá ali, ele se faz presente, né? Esse aqui pode tocar um ukulele de vez em quando. Eu conheço um carioca agora com o Niterói. O Niterói é interessante também, né? Porque você vê que ele é desconstruído, né? Ao mesmo tempo ele tem uma coisa meio misteriosa, né? Que eu, como leiga, né, olho e falo assim, nossa, onde encaixa o que encaixa na onde, né? Então tem um mistério, mas ao mesmo tempo ele tem uma ousadia, né? Na combinação. Que aí o Niterói é a junção de Escorpião com Aquário, né? Que foi desenvolvido. Então, o Escorpião tem essa coisa que ele não se revela, mas ao mesmo tempo você sente que tem uma presença, né? Então, é aquele painel que você fala, nossa, tem alguma coisa aqui, eu não sei exatamente o que é, mas né? E aí o Aquário desconstrói aquilo que, né, que seria uma sequência lógica, né? O Aquário, ele é o rebelde, né? Ele vai trazer as mudanças, ele vai trazer o que é inusitado, o que é novo, o que é moderno, né? Então você olha e fala assim, nossa, ele é moderno esse painel, mas ao mesmo tempo ele tem uma coisa meio retrô, porque aqui é uma mistura de dois signos muito diferentes, né? Enquanto Escorpião é um signo ligado ao instinto, né? Aquilo que está no subsolo, o Aquário é o racional puro. Então aqui é uma coisa meio eles brigam entre si, Escorpião e Aquário, uma coisa meio sincronizada, né? Assim, não é uma coisa confortável como Versalhes, por exemplo, assim, legal, bonito, né? Aqui, assim, eu gosto ou eu não gosto? Não, eu gosto, mas tem alguma coisa que é diferente aqui, né? Então, eu acho que ele atende muito essas pessoas que querem alguma coisa bem diferente. Mas essa ambivalência está muito geometricamente são peças são as peças. E o Niterói, se pegar o Niemeyer, né? Também. Eu vejo muito o Niemeyer aqui, assim, né? Que é aquela coisa que você fala, nossa, que diferente, mas tem um mistério. Como é que isso funciona, né? Como é que, né? Dá pra usar, né? Como tem banheiro nesse lugar? As peças e deixava os instaladores escolher como instalavam. Exato. Então não ficava, ao mesmo tempo que tinha uma estética muito homogênea e similar, a forma de aplicação era completamente diferente uma da outra. Criava um E painel essa completamente dicotomia é diferente. justamente essa ambivalência que dá o... E vocês... E instiga, né? Você fala assim, tem alguma coisa aí, eu não sei o que é, mas tem uma provocação nesse negócio. E vocês chegaram de arte moderna. Vocês chegaram na inspiração, né? Porque esse produto ele vem num momento de história da Mozart muito disruptivo. Essa coleção, a coleção Arte Moderna, que foi a original do Niterói, que tem todo esse contexto modernista, né? A gente trouxe ali um momento muito disruptivo, que é uma coleção de 2010. Tá? Então foi uma coleção em comemoração aos 50 anos de Brasília. E tinha todo esse contexto do modernismo, do Atos Bucão, do próprio Niemeyer.
E aí a gente traz isso pelo MAC, que é o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, que é por isso o próprio nome do produto, né? Então, essas inspirações dessa parte mais geométrica do museu, a gente trouxe tanto no produto icônico, né, original, quanto nessa releitura. E a ideia é justamente criar essa paginação que você não sabe. O círculo pode fechar? Pode. Se você paginar ele para fechar, ele vai fechar. Ele vai fazer um semicírculo e essas confusões visuais do círculo... Você tem uma independência, você pode meio que usar do jeito que você quiser, né? Cria essa complexidade, né? De quem gosta desse O enigma olhar. da esfinge, né? O produto olha pra gente, como é que você vai me montar? Esse aqui é justo que é o mistério, né, do escorpião, e essa parte disruptiva, rebelde, independente, eu monto do jeito que eu quiser, né? Vou fazer do meu jeito, mas mais ou menos. Ela chega simétrica, mas no final você não sabe o que... Exato, que legal, muito interessante. Eu como tenho Sol em Escorpião, esse aqui é um que me atrai muito também, né? Porque aí você vai na tua identidade, né? Eu falo, nossa, esse estilo esse mistério me agrada. Muito legal. E a gente tem o Clarity, né, que é uma mistura de Áries com Capricórnio, né? Então a gente vai ter de novo, né, essa presença da energia do fogo, né, do dourado, do você ter algo que caracteriza com bastante personalidade esse produto. Mas ele tem, o Capricórnio, ele traz uma sobriedade também junto, traz uma seriedade, né? Uma composição que parece, você vai falar assim, nossa, tem uma qualidade nisso aqui, né? O lugar que eu coloco isso, parece que ele cresce em presença, mas mais em qualidade mesmo. Fala assim, nossa, isso aqui parece bom, parece caro, né? Aquele lugar que você quer dar um up, assim, que você fala assim, nossa, aqui vai ficar com cara de gente rica, caro, né? Porque o Capricórnio, ele tem essa sobriedade, né? Ele tem esse lugar de eu tenho qualidade, eu sei quanto custa, eu sei o valor do meu trabalho, eu sei o valor do meu dinheiro. Não é então, sobre preço, é sobre valor. Mas assim, eu vou colocar isso aqui também, não vou mexer mais, né? Então assim, porque é uma coisa que vai agregar e vai ficar incorporado como algo de valor. Eu não vou ficar trocando ele toda hora de lugar, né? Então talvez ele tenha uma presença num lugar específico. Mas o Áries traz também essa questão da identidade, de uma personalidade, assim, que a pessoa que consome também precisa ter. A gente fala assim, nossa, eu vou pôr e ele vai ter uma presença e não vai ser uma coisa que ninguém vai reparar, então eu vou bancar essa minha identidade, mas ao mesmo tempo eu vou agregar algo que seja de um valor que todo mundo reconheça. Ele fala assim, nossa, é fino. Fino. Sim, com certeza. A gente que fala, que usa na prática, né? A gente sempre escolhe um produto em cima de um projeto, que esse projeto é de alguém, né? De um cliente. Então, em cima do perfil do cliente, em cima disso que tu falou, de chegar, vou arrasar, né? Botar no hall de entrada já para... Isso, para chegar na tua casa e falar assim, nossa, chique, gostei, né? Tem que impactar, né? Tem que impactar. E uma coisa interessante, né? Na verdade, aí a gente pode englobar todos. Como eles se mostram diferente, né? Então, no escuro e na incidência da iluminação. Exatamente. Então, a gente tem vários produtos em um, de acordo com a incidência de luz sobre eles, né? Não, e as cores, né? O quanto o Versalhes num ônix, ele é super sutil e como o desenho aparece quando você está numa matéria-prima como aquela, né? Como o bronze Venere. Mas ele continua sendo chique, né? Ele continua sendo... Mas ele traz uma identidade um pouco diferente, né? Tipo, tem os projetos que são mais escuros, né? Alguns, ou mais brancos, ou mais... Mas sempre com uma identidade, alguma coisa que chame muita atenção naquele projeto, assim. Sempre tem algo que aparece, né? A gente até brinca, assim, que alguns clientes relatam, né? Depois que eu vinha assomar no escritório, os projetos começaram a clarear. Eu tava olhando os projetos, né, recentemente, eu vi, gente, tem umas coisas brancas por aqui, isso tem cara da Dani. Não, acho que a gente respeita muito a persona em si, né, a história daquele cliente, daquela, enfim, sendo residencial, comercial, e é onde eu volto a dizer de novo que é essa questão de que hoje a gente encontra na Mozart tudo isso. Eu consigo trazer um projeto super contemporâneo,
tanto ele sendo escuro ou branco, ou algo muito mais clássico, dentro, óbvio, de uma linguagem um pouco mais neutra, mas respeitando a identidade do nosso cliente. E como o Atos até comentou, quando a gente tem o primeiro contato, no briefing inicial, o cliente já demonstra, né? Tem clientes mais espaçosos, tem clientes mais concentrados, que não transparecem tanto o que desejam. Então, acho que é uma característica também de profissional, pelo menos eu consigo identificar isso, a gente consegue ler o cliente quando tem esse primeiro contato, né? Muitas das reuniões, obviamente, dentro do quadro que a gente se encontra hoje, nem sempre é possível presencial, mas ao decorrer do caminhar do projeto, a gente vai encontrando, né, essa identidade dele e vai trazendo essas opções, sugestões novas também, até para trazer algo diferente, algo tecnológico, algo inovador, porque o que a gente repassa até para os nossos colaboradores é que quando, pelo menos ao meu ver, você contrata um escritório do qual você se identifica, né, por isso chegar até nós, é meio que uma obrigação sua trazer algo novo, algo diferente, sugerir, né, até você... Exatamente, até você saber qual vai ser o poder de compra dele ou não, é uma outra história, mas quando vem até nós, é por alguma razão, existe uma identificação, né, de trabalho, de conceitos, enfim, e é onde eu acho que flui melhor. Sim. Mas, Dani, sabe que eu senti muito até esse respeito pelo cliente quando a gente começou a interagir para fazer as produções, né? E falou, você usa esse tipo de xícara? Então pega esse tipo de xícara. Tipo assim, não é o que eu quero que fique mais bonito, mas você vai usar? O que você usa na sua mesa? Né? Eu acho que isso mostra o respeito. O respeito que você tem para que você entregar algo que a pessoa realmente... Isso encaixou super no que ela me leu ali. É porque você vai ouvindo também, vendo os sinais, né? Agora que o teu cliente fala palavras, se você estiver percebendo as palavras, você já entendeu ali, falou isso, falou aquilo. Putz, encaixa com esse aqui, ó. Tem tudo a ver. Aí você oferece, fala assim, o que você achou desse painel Petals? Nossa, minha cara. Ele fala, acertei. Ele fala, não, porque você foi lendo com percepção o que a pessoa estava te falando, né? Que eu acho que isso também é um desafio desse momento, né? Com tanta coisa, né? E a gente, com tantas informações e com tantas opções também, como é que a gente faz para ler, para perceber, né? Para estar em contato com, né? Porque às vezes você está com um cliente, você está pensando 1000 coisas ao mesmo tempo, então você não prestou muita atenção. Uma crise de empatia e diálogo, né? De maneira geral, né? Uma polarização e a empatia e o diálogo ficam em segundo plano. De certa forma, eu acho que na cultura da Mozart isso é muito natural de vocês receber bem, né? Escutar, né? Ouvir, mesmo tendo soluções aí padrão mundial, que vocês podem estar em qualquer grande loja ou galeria do mundo. A gente gosta de gente. Vocês gostam de gente, isso. Eu acho que é parte daquela alma que eu comentei anteriormente. Dessa jornada que a gente está aqui nesse planeta, talvez um pouco melhor, um pouco mais lúcido, mais sábio, né? A gente não sabe exatamente o que vem depois, mas a gente sabe que a gente está aqui, né? Então, nesse momento aqui, como é que a gente faz para que essa jornada valha mais a pena e para que a gente possa também ser mais contributivo com a nossa sociedade, com o coletivo, né? Então, quando você recebe uma pessoa bem, isso o Dalai Lama fala muito, né? Você recebe alguém com um sorriso, essa pessoa vai levar esse sorriso para outro lugar, né? Então, às vezes aquilo poderia não ser tão necessário, mas às vezes essa pessoa saiu daqui e foi visitar um parente que está doente, então ela já sai com um sorriso e você leva esse sorriso para um outro lugar que você nem imagina. Então a gente precisaria da Elaine aqui todos os dias na loja, porque olha isso, ela entra, a loja já ilumina. Mas é óbvio, né? A vibração dela fica mais elevada, isso não é assim, né, aquele misticismo bobo que às vezes as pessoas falam, isso é autoajuda, não é. Isso é um princípio universal, como eu falei para vocês. Você entra numa loja, né? O Atos e a Dani fizeram um projeto maravilhoso. Você entra e fala assim, nossa, estou me sentindo bem aqui. Eleva a tua vibração, você começa a trocar num nível muito melhor, né? E aí a pessoa se sente bem, né? Uma pessoa que entra com um sorriso, igual a loja tá vazia, entra alguém tipo, Elaine,
a loja começa a encher. Daí você fala assim, nossa, não tinha ninguém, de repente tem um monte de gente aqui. E a pessoa fala, mas eu não fiz nada. E ela vai vendo que na vida dela isso é recorrente. Toda vez que ela entra num lugar, começa a entrar gente, né? Por quê? Porque é aquela luzinha que acende, né? E as pessoas vão percebendo que ali a coisa está mais agradável e inconscientemente ou não, elas se atraem para aquele lugar, né? E aí as coisas vão acontecendo. Aí você fala assim, nossa, num momento, por exemplo, difícil, né? Que a empresa está difícil, tá tensa, todo mundo também está tenso, né? Então, claro que aí é como se gerasse uma bola de neve, né? Eu estou tenso, você está tenso, está todo mundo bravo. Aí chega uma hora que você fala, não, pera um pouquinho. Alguém aqui tem que quebrar esse ciclo com outro tipo de frequência, né? E essa energia, né? Eu digo, melhor do que muita maquiagem, é essa energia, essa felicidade. Eu acho que ela, né? Quando você vê uma pessoa super interessante, você vê, ela nem é tão bonita assim, mas ela está entregando algo tão especial, né? Que a pessoa se torna mais linda, né? E é engraçado, né? Porque assim, às vezes a gente chega num lugar e o lugar pode ter coisas lindas, o que poderia até deixar a pessoa com mais receosa. Mas quando ela é recebida dessa forma calorosa, né? Ela se abre e fala, nossa, esse universo é meu também. Então, se sente pertencente, né? Então, eu acho que assim, por exemplo, eu reflito o que tem na loja. Então, quando eu chego aqui e todo mundo sorri para mim, eu sorrio ao quadrado e falo, gente... Aí sai lá na rua, entrem, né? Venham conhecer a loja. Deixa ela lá na frente. Elaine, final de mês, Elaine na frente da loja. No fechamento do mês, a Elaine vem. E aí a gente começa a perceber o quanto vale a pena quando a gente trabalha, mas a gente consegue criar vínculos de amizade, como o que a gente criou, quando a gente consegue se divertir durante a jornada. Então, assim, não precisa ser tão sério para vir aqui especificar. A gente pode vir aqui, pode especificar, pode trocar figurinha, pode dançar, pode cantar e pode ir embora. E agregou na vida de todo mundo, né? E tá tudo bem. Então, assim, isso é muito bom. E eu acho que, assim, isso vocês fazem com uma perfeição, né? Então, assim, eu acho que é espelho. Eu estou espelhando o que vocês têm aqui. Mas era isso, eu queria então agradecer, né, a participação de vocês, de estarem aqui disponíveis para a gente trocar e falar um pouquinho mais sobre os produtos e construir, né, toda essa história que a gente contou. E é isso. Muito obrigada. Parabéns para vocês pela história da empresa, pelos 25 anos. E eu me senti muito honrada de ter sido convidada para estar aqui com vocês. Parabéns, e muito feliz, né, desse teu ciclo. A empresa está em grandes mãos, não poderia ver pessoa mais qualificada para estar planejando os próximos 1000 anos da empresa. Nossa. Está em excelentes mãos. Obrigada. E só para fechar, né, a Beatriz e o Lucas, que são os netos do meu pai, eles falam que meu pai virou uma estrelinha. Desculpa. Então, essa constelação, né? Então eles vão no céu e olham e falam, olha o vovô lá. E é isso que a gente está falando aqui, né? A gente está falando das estrelas que guiam a gente. E ele vai estar sempre guiando a gente.